nosso quadro Clínica da Alma com os nossos queridos pastores aqui. Hoje, os pastores de azul, gostei disso. Mas Albert veio aqui para poder quebrar essa tonalidade, não é mesmo? Amarelo nas pontas. Isso, amarelo nas pontas e azul no centro, isso mesmo. Tá vendo? Pastor Rogerinho, bom dia, Bom seja dia. muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Pastor Guerra, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom estar com você aqui. Igualmente. E, pastor Albert, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Bom dia. E hoje, gente, falamos sobre compulsão, hein? Sim. É assunto para dar e vender, hein? Quilômetros de assunto, eu diria. Muita coisa, né? E hoje a gente vai estar fechando, não é? Sim. Esse tema. Então, nós vamos estar trabalhando compulsão à luz da palavra de Deus. É isso Sim, mesmo? isso mesmo. E qual que é o texto base, pastor Guerra? Nós vamos ler Gálatas 5:16, que fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então, o que nós queremos colocar aqui hoje é sobre essa guerra interna que a gente tem, Certo. que é a carne e o Espírito, e que o Espírito tem que vencer. Né? Ele tem que vencer, essa luta tem que ser vencida pelo Espírito. Então, nós temos a compulsão dentro da palavra que, né, a própria palavra nos traz e nos mostra também como sair dessa situação. Certo. Não é? A Bíblia tem resposta para todas as coisas, né? E eu queria colocar aqui dentro do texto, assim, Paulo declara que a carne milita contra o Espírito, está em Gálatas, né? Há alguma relação dessa passagem com a incidência da compulsão? Se entendemos carne como se referindo aos impulsos básicos do ser humano, podemos ser inclinados a tal correlação. Entretanto, Paulo poderia estar se referindo a um campo mais amplo daquele termo, usando para definir a complexa condição existencial humana, marcada pela incompletude, limitações várias e até uma fraca oposição aos propósitos de Deus. Convém observar também que a carne, neste contexto, não é sinônimo de corpo. Pela relação de Paulo, faz das obras da carne. Percebe-se que ele se refere a pecados ligados à mente e não ao corpo. Né? Que muitas vezes fala carne e a pessoa já pensa, né, na carne mesmo. Certo. Ele está usando o termo a mente. Né? E a compulsão, ela tem a ver com a mente. É uma guerra mesmo da mente. A mente é a natureza caída, né? Isso, né? Em falar assim, eu quero isso, ou eu não quero fazer isso, mas não consigo. Né? Não consigo lutar contra isso. Né? A questão ontem que nós falamos aqui da questão das compras, né? Certo. Que a mulher tem aquela compulsão. Muita mulher, assim, enquanto ela não comprar, ela não fica calma. Né? Ela tem que comprar para ficar calma. Então, muitas vezes até a gente colocou ontem que o marido tem uma forma dele fazer isso, ele dá R$50 para a esposa para ir para o shopping e o dinheiro vai tomar o lanche, né? Ela vai lá e gasta os 50, não é? Então, muitas vezes a gente tem que ver isso, as condições das pessoas nessa luta contra essa compulsão, que é uma luta na mente mesmo, é uma guerra. Isso tem sido muito, muito constante, né, pastor Rogerinho? Carol, infelizmente, o homem ele vai ficando cada vez mais, eu não vou usar a expressão dependente, mas cada vez mais necessitado de si mesmo. E necessitado daquilo que ele tenta, por sua própria força, compensar a sua própria existência. Então, a questão da compulsão, ela tem muito a ver com essa situação da busca do prazer e uma contínua busca do prazer. Então, quando a gente para e começa a pensar hoje, né, na nossa estrutura estrutura social, nessa pós-modernidade, onde o homem passa a ser o centro, né? Então, os pensamentos humanistas cada vez se fortalecendo, né, mais, um culto à imagem e ao próprio prazer,
você vai percebendo que a tendência do homem natural dentro desse sistema no mundo é ficar cada vez mais compulsivo, é ficar cada vez, de uma certa maneira, né, eu quero colocar isso entre aspas, mas cada vez mais irracional, mais instintivo em relação à busca do prazer. E isso acaba levando, como a palavra de Deus diz, um abismo puxa outro abismo, isso acaba o levando a práticas que ele chega em determinado momento não dá conta mais de controlar, de exercer domínio. E quanto mais ele estabelece ele próprio, né, o eu como objeto de adoração, os desejos como os seus desejos como fonte de suprimento para a sua alma, mais ele vai se distanciando de Deus e aí cada vez mais ficando escravizado, criando essa estrutura de dependência, né? Então, quando a gente coloca a compulsão de acordo com a palavra de Deus, a gente leva, e a intenção hoje é realmente levar as pessoas que estão nos acompanhando e que estão hoje, talvez seja sua primeira vez que está nos ouvindo, a pensar que o propósito de Deus é o bem-estar do homem. E Deus, por causa desse propósito, Ele quer que o homem tenha prazer. Mas que essa fonte de prazer seja o próprio Deus e não o homem como fonte de prazer. Então, essa questão é aquilo que nos norteia. Então, a Bíblia toda, ela sempre vai nos conectar a Deus como nossa fonte, a Deus como nosso supridor, e não eu mesmo, não os meus prazeres, não as necessidades, ou aquilo que o pastor Guerra acabou de ler, os frutos da carne, né, ou as obras da carne como minha fonte de prazer, mas sim em Deus o prazer. O próprio Paulo, né, pastor Rogério, como a gente estava comentando antes, ele deixa uma dica para nós, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? A partir do momento que a gente enche a nossa alma do Espírito Santo de Deus, não tem necessidade desses prazeres momentâneos, desses prazeres passageiros. Né? E como o senhor estava falando, essa era da pós-modernidade, a facilidade, o acesso que se tem ao prazer momentâneo, ao prazer rápido, né? E isso traz cada vez mais leva cada vez mais à busca desses prazeres e à insatisfação dos mesmos, porque no mesmo momento que ele se satisfaz por uma busca tão rápida, ele conseguiu aquilo de uma forma tão rápida, aquilo já não tem valor para ele, perde o sentido, perde a graça. E tudo vai se tornando uma coisa meio sem graça, meio sem valor. E as coisas que têm valor perdem o seu valor eficaz. Né? E a pessoa se torna uma pessoa vazia, não sabe o que busca, não sabe o que ele quer da vida. Isso gera muitas coisas, né? Porque gera uma grande insatisfação, o humor altera, a paciência altera, fica impaciente, fica mal-humorado, porque vai buscando em algo raso, algo que não vai estar suprindo, não é? Isso vai levando a outras coisas. Você imagina o compulsivo, quando ele não consegue aquilo que ele quer. Você imagina o sentimento que ele tem. Vamos supor, chega no shopping center uma mulher compulsiva e vê aquele monte de sapato e não pode comprar nenhum. Você imagina como que ela sai dali? Ela sai dali arrasada, entendeu? A estima dela vai lá embaixo. Por quê? Porque a compulsão dela é forte, mas ela não tem condições financeiras de manter aquilo. Então, em outras áreas também, a pessoa ela vai ficar frustrada, isso cria uma frustração para ela. No sentido, então, essa questão, a gente vê um lado negativo aí sim, né, da compulsão, da pessoa trazer isso, um problema interior para ela. Será que a falta do não ou o excesso de não pode levar uma pessoa, às vezes, a uma compulsão posterior? Sim. A gente entende que a compulsão, ela pode vir através do meio que a pessoa vive, né? Pode ser um problema já biológico e pode ser da parte genética também. Mas o meio influencia demais a compulsão. Se é um sim deliberadamente, ele só tem o sim.
e na fase adulta ele começa a ter o não, que a vida vem trazendo o não naturalmente. Com certeza. Aí ele não aceita, é inaceitável para ele. E o excesso de nãos também, ele nunca pode nada. Aí ele se anula totalmente e vai buscar prazer em alguma coisa que ele possa. E como hoje é acessível demais, o computador é acessível demais, aquilo ele pode. Ele está no quarto dele sozinho, escondido, ninguém está vendo, então ele pode acessar. Aí vem, né, a compulsão por pornografia, pela internet, pela busca de... E vai... E, como o pastor Rogerinho também falou, um abismo chama outro abismo. É verdade. Né? Se tem uma compulsão, se a pessoa tem uma compulsão por sapato, chega na loja e não tem possibilidade de comprar os sapatos, essa compulsão pode trazer outra compulsão, que é a cleptomania, que é o furto, os pequenos furtos. Ele vai começar a furtar pequenas coisas, a esposa pode começar a roubar do marido um dinheirinho ali que deixou em cima, exatamente para suprir essa carência do transtorno que a pessoa tem na busca do prazer, que é um prazer momentâneo. Isso é muito sério, porque acaba que as atitudes vão sendo justificadas, né? Por algo que ele quer. Então isso pode levar a outras coisas. E ela nem vê como um problema eu furtar do outro. Isso acontece muito. Se justifica em cima do problema. Né? E geralmente as pessoas compulsivas, elas também compensam outras pessoas. Para exatamente isso. Mas o esposo reclama, mas você está gastando demais. Aí ela, não, mas eu comprei aquele presente para você, eu estou gastando também com nossos filhos. Sabe? Pra justificar, para sentir... Camuflar, exatamente. E aquilo, um problema gravíssimo da compulsão é que esse prazer é muito momentâneo, muito passageiro. E é uma busca de prazer constante, porque não se satisfaz momentaneamente. Isso vem trazendo um sentimento de culpa depois. Quando a pessoa, porque é um transtorno que é automático para a pessoa. A pessoa, no momento, não para pensar e refletir no que está fazendo. Mas depois que aquele nível do prazer passa, aí vem a consciência dela, poxa, por que eu estou fazendo isso? Por que mais uma vez eu fiz isso? Mas é incontrolável para ela. Por isso a necessidade de uma intervenção, não é? Medicamentosa, psicológica, de um atendimento pastoral. E tem umas que acarreta até um prejuízo para frente muito grande. Nós podemos olhar Davi aí. Ele veio, né, lá de trás das ovelhas, né, e era um homem, segundo, né, menino dos olhos de Deus, e de repente ele teve uma compulsão ali. E ele tinha esposa, concubinas, tinha tudo. Ele era saciado naquela área. E de repente a compulsão levou ele a um desejo. E esse desejo trouxe para ele depois um final terrível. Uma caminhada terrível. Você pode olhar a vida de Davi antes e depois da caminhada. Então a compulsão pode trazer para a pessoa, para frente, muitas coisas ruins. Né? O nosso amigo Herbert aqui, o Dr. Herbert, ele falou uma coisa muito certa: a pessoa vai usar subterfúgios porque ela não vai conseguir manter aquilo, então ela vai usar outras formas de conseguir para comprar aquilo. Eu conheço uma pessoa que ela tem 50 sandálias havaianas. Que eu contei, 50. 50 sandálias havaianas. Ela tem a compulsão por sandália havaiana. Eu vi que é engraçado, ele pendura tudo atrás né? É específica, essa é específica. Explica essa aí. Mas a compulsão é específica. Não, mas eu falo assim, específica no sentido de sapatos. Uma coisa, mas não, é havaianas. Se for Ipanema, já não é. Ela é nas havaianas. É engraçado. Mas de alguma forma fez sentido para ela em algum momento da vida dela. Que marcou. Fez um sentido e marcou. Aquilo tem um sentido para ela, que é o único e exclusivo dela, que às vezes nem ela ainda trouxe a consciência, a razão, o motivo que levou ela a ter essa compulsão por havaiana. Uma coisa interessante, Carol, que a gente... Até no inconsciente. Sim, a nível de inconsciência. Aí depois, isso pode vir à consciência, a pessoa ter até para que haja cura, que haja com certeza, um tratamento do processo. Para que haja cura tem que haver identificação. E na raiz, né? Para saber o que levou aquilo. Exatamente.
você ia Mas falar? uma coisa interessante é que quando você olha a questão da compulsão, para você pode não ter nenhum sentido. Certo. Mas para o compulsivo tem. Ele pode não ter clareza de qual é o sentido, mas aquilo para ele faz sentido. Então, para outra pessoa que está fora, né, que é um assistente, ele pode virar e falar assim, mas gente, não entendo por que isso. Mas aquela pessoa tem um caminho lógico que o leva àquela situação, que o leva exatamente àquele ponto onde se estabeleceu a compulsão. Tá contando, eu tô lembrando de um casal e o marido tinha compulsão de lixaiada, trem velho. E tudo que tinha ele pegava. E a esposa, casados de pouco, ela começou a entrar em crise, porque a casa foi virando um lixo. E um tanto de coisa, e papelada, e aquele negócio, e a esposa querendo a casa arrumadinha, aquela situação, e ele, até a hora ele começou a fazer começou a se tratar, né? Até a hora que conseguiu tá reduzindo aquilo, mas é impressionante. É o colecionismo, né? De várias coisas, até de lixo também, né? Várias coisas que de verdade faz sentido para a pessoa mesmo. E é uma dica muito importante para a família, para quem está por perto. Presta atenção nisso. Para você pode não ter sentido nenhum, mas para a pessoa que sofre um transtorno compulsivo, isso de verdade faz sentido para ela. Nós não podemos ignorar esse transtorno na pessoa, porque isso é patológico, é um problema, é um transtorno mental que precisa ser cuidado, que precisa ser valorizado. Não ignorem e ajuda essa pessoa, encaminhe essa pessoa. Como ajudar essa pessoa? Tá lá, então, por exemplo, tá dentro de casa, aquela pessoa, você pode impedi-la de adquirir aquilo? Como fazer? Impedir é reforçar o problema na pessoa. Nunca tenta impedir e falar que isso não faz sentido, não pode. De verdade, precisa ter um atendimento psicoterápico. Em vários casos, tem que haver uma interferência medicamentosa, né? E também ajuda espiritual, para que essa situação seja amenizada. Mas e aí de quem compra? Pode aí cancelar o cartão? Porque pode. Dependendo... Na psicoterapia, o que é um atendimento que a gente, a princípio, faz, que é de uma forma básica, é exatamente isso. Vai tirando da pessoa, no caso do que tem compulsão por compra, vai tirando o cartão da pessoa, sabe? Mas de uma forma gradativa, porque senão aquilo traz um impacto muito grande e é insustentável para a pessoa. Ela de verdade não consegue lidar com o que não tem, com a falta, porque isso traz prazer. Então a gente vai trabalhando de forma que vai tirando o cartão, vai comprar só o necessário e vai trabalhando com a conscientização, porque primeiro a pessoa, o que sofre da compulsão, tem que identificar esse problema, que é um problema. Depois de identificado, nós vamos conscientizar, dar um sentido real para isso. Certo. De verdade, tem esse problema e como que eu posso lidar e trabalhar para que isso seja amenizado comigo. E aí, a partir do momento que isso vai sendo tirado da pessoa gradativamente, ela vai se adaptando e consegue substituir também isso por outros prazeres, porque a partir do momento que a pessoa tem uma compulsão por determinada coisa, só aquilo traz prazer para a pessoa. Nada mais em volta, e a vida é cheia de pequenos prazeres, com certeza, né, que trazem grandes satisfações. Isso. Então esses pequenos prazeres perdem totalmente o sentido para aquela pessoa. A retirada brusca desse objeto de compulsão da pessoa pode levá-la também, às vezes, então não tenho isso, então vou começar uma compulsão com outra coisa? Sim, com pode certeza. Desencadear? Transfere de objeto só. Desencadeia. Mas alguma coisa que também seja relacionado àquilo, que faz sentido para a pessoa. Por isso que a necessidade de ter uma intervenção assim, muito séria mesmo com relação a esses pacientes. Há uma outra coisa interessante, Carol, que a gente precisa
pensar na questão da compulsão é que algumas compulsões, elas são socialmente, ou dentro do grupo que você vive, elas são aceitáveis e outras não. Então, isso depende muito do impacto que aquela compulsão tem no meio em que você vive. Né? Então, isso é uma outra coisa que vai ajudar muito na pessoa, no próprio processo de cura. Porque muitas vezes a pessoa ela tem um comportamento compulsivo, mas aquilo não interfere muito na vida dos outros e os outros toleram. Ela não, tipo assim, ela não causa prejuízo. Ou o objeto da sua compulsão acaba sendo algo que é valorizado pelo meio em que ela vive. Então, por exemplo, a pessoa que tem compulsão por trabalho. O patrão agradece. Por que não? Mas a família sofre. Sim. Mas, de uma certa maneira, ele traz uma compensação para a família. Apesar dele ter essa compulsão para o trabalho e, por causa disso, ficar ausente em alguns momentos, mas há uma compensação financeira que a família acaba aceitando essa compulsão. São os workaholics, exatamente, né? de uma maneira normal, entre aspas, né? E a gente pode perceber que há determinados comportamentos, igual a gente teve a doutora Edelweiss comentando aqui, comportamentos, por exemplo, de arranjar as coisas. Então ela chega e coloca sempre as coisas certinhas. Então se abre a gaveta de meias, estão todas as meias dobradas do mesmo jeito, no mesmo, sabe? Se abre o guarda-roupa, estão todas as camisas viradas do mesmo lado, todas as camisas da mesma cor, todas juntas. E aparentemente isso não faz mal para ninguém. Até a hora que você chega lá e muda uma camisa de lugar. Aí você vai arrumar uma confusão. Você entendeu? Então, o transtorno, isso aí é transtorno compulsivo, né? Ele é me fugiu aqui. Ele é uma compulsão mesmo, né? Literalmente. Esse é uma patologia. Uma patologia mesmo. É uma doença mesmo. É uma doença na base do cérebro que existem pequenos detalhes da nossa vida que nos provocam prazer. Certo. E o nosso cérebro entende isso, né? São os neurotransmissores, que é a dopamina, que entende, opa, isso me dá prazer. Certo. Quando eu detecto que tomar água me dá prazer, exemplo simples, bem básico, que nunca alguém vai ter compulsão, pode ter também. Certo. Porque a compulsão pode vir por qualquer coisa, Lavar a a mão menos demais. imaginável possível. Mas eu percebo que isso me dá prazer quando eu sinto uma angústia, uma tristeza, uma melancolia. E isso geralmente acontece com pessoas que têm dificuldade em relacionamentos, uma pessoa que é muito tímida, uma pessoa que já tem uma baixa autoestima. Ela tem uma tendência a manifestar a compulsão. Certo. E quando o cérebro percebe, ele já busca prazer, aí ele já lembra, beber água me traz prazer. Então ela começa de forma repetitiva e constante encontrar prazer e buscar prazer pela água. E isso deve ser cuidado mesmo, porque é um transtorno emocional, psicológico e que agrava outros problemas psiquiátricos também. Gente, que bom. Esse assunto realmente rende muito. Pastor, quero agradecer, pastor Rogerinho, Deus continue abençoando. Amém. Pastor Guerra, Deus abençoe. E doutor Elbert, Deus abençoe também. Amém. Grandemente. Deus abençoe a sua vida, renove, fortaleça grandemente.